hoje eu vim falar sobre um reality show que vai estrear no segundo semestre na Netflix, que se chama Meu Namorado Coreano. E aí, ao falar, né, desse reality show, ao anunciar essa nova produção, começou a rolar um zum zum zum, um burburinho de que esse reality show pode sim causar um grande problema, um grande estrago aí na cabeça das mulheres, porque as pessoas estão achando que ao invés de mostrar a realidade, né, de um relacionamento entre culturas totalmente diferentes, né, da brasileira e da coreana, podem reforçar aquela ilusão que as dorameiras têm com relação a como é de fato namorar na Coreia do Sul, né, que é muito romantizado nos doramas, mas que na realidade a coisa é bem diferente, tá? Muita gente, inclusive, relata que os coreanos costumam ser muito machistas, muito grossos. Então, assim, gente, vou tentar analisar aqui o que podemos esperar desse programa, né? Ou seja, o que a gente pode apontar aqui como sendo coisa positiva ou como sendo coisa negativa, mas ao mesmo tempo também trazer aqui um pouco a galera pro chão, pra realidade. Porque a galera realmente às vezes acha que é toda aquela coisa mesmo. Eles são muito gentis, muito educados, incríveis, românticos, sensacionais. Gente, existem homens românticos de todas as nacionalidades, de todos os lugares, assim como também existe boy lixo em todos os lugares e de todas as nacionalidades, tá? Então, assim, vamos tentar aqui entender como é que vai ser esse reality show e discutir um pouquinho essa fetichização que rola entre os asiáticos, tá? Então, vamos lá. Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. E eu vim falar, sim, do Meu Namorado Coreano, né? Que é um reality show aí da Netflix, que tá começando a gerar aí algumas discussões nas redes sociais, com foco na representação de relacionamentos interculturais e potenciais estereótipos, né? Que realmente acontece muito isso mesmo, né, gente? A galera não sabe separar o dorama da realidade, tá? Então a premissa do programa vai acompanhar ali 5 brasileiras que estão em busca de um amor na Coreia do Sul. Então, o anúncio desse programa acabou despertando preocupações sobre a romantização, né, e a fetichização com relação aos homens coreanos, além de levantar questões sobre a autenticidade e respeito na representação da cultura coreana, né? Então, eu acho que todos esses fatores acabaram, de fato, preocupando a galera aí, que é o público-alvo aí desse reality show, né? Então, vamos entender melhor aqui do que se trata esse reality show. Bom, então o que acontece, né? Essa produção aqui é uma produção brasileira, um docu-reality, ou seja, uma mistura de reality show com documentário, ou seja, para realmente reforçar de que aquilo é real mesmo, que aquela experiência ali não é roteirizada, mas eu tenho lá as minhas dúvidas, tá? Mas vamos começar aqui explicando o que a Netflix está vendendo de fato para nós, tá? Esse programa vai misturar aqui romance, intercâmbio cultural e experiências pessoais dos participantes ali, né? Que vão embarcar para Seul em busca aí de um namorado, em busca de um amor. Então a Netflix ela vai descrever aqui esse reality show como sendo uma oportunidade de ver como o amor pode acontecer, pode florescer, mesmo entre pessoas de origem tão distintas, né? Um ocidental e um oriental, né? Então a produção é da Floresta, que é a mesma produtora e responsável por outros sucessos da Netflix Brasil, como por exemplo o Ilhados com a Sogra, que é outra pegada completamente diferente, mas que também é um reality show que fez muito sucesso na plataforma. E apesar de ainda não ter data definida ainda, né, de estreia, a gente só sabe que vai estrear aí na segunda parte do ano, no segundo semestre do ano, né? O Meu Namorado Coreano tem tudo aí para ser um dos maiores destaques da plataforma nos próximos meses, porque vai aí com certeza atrair aqueles que se interessam pela cultura coreana e pelas histórias de amor aí, né, que podem transcender fronteiras, né? Então, realmente, né, gente, com toda essa questão aí da onda coreana, dos doramas, aquela coisa toda, o turismo lá na Coreia tá muito aquecido, né? Vamos dizer aí que milhares e milhares de brasileiros vão todos os anos para a Coreia do Sul experimentar de perto a comida, a cultura, as tradições coreanas, né? Ver se realmente lá na prática é como é mostrado nos doramas, e o que eu sempre vejo aqui de relato nas redes sociais é que não é bem assim, né? Realmente eles retratam uma Coreia do Sul muito perfeita, que não é a mesma
da realidade, tá? Eu acho que a galera realmente não tá sabendo separar o que é real do que não é, né? Eu acho que esse é um dos maiores problemas. Mas, antes de falar dos problemas, vamos falar do que esse programa pode ter aí de ponto positivo. Vou apontar 3 aqui, tá? Interesse do público, que eu acho que é uma coisa assim meio que óbvia, né? O programa reflete o crescente interesse do público brasileiro pela cultura coreana e pelos realities de namoro da plataforma, por isso que eles tiveram essa ideia, né? Já aconteceram outros reality shows coreanos que fizeram muito sucesso na plataforma, então eles lançaram essa ideia aí para ver se cola ou não, tá? Tem, obviamente, a exposição aí da cultura coreana, né? O programa pode apresentar aí diversos aspectos da cultura coreana, como a busca por relacionamentos, né? A rotina, tudo isso de uma forma muito acessível. E também o que esse programa pode proporcionar é diversidade dos relacionamentos, ou seja, a proposta é de acompanhar diferentes pessoas, diferentes níveis de relacionamento, que pode aí, obviamente, gerar uma certa identificação com o público, né? Então, acho que é por isso que muitas pessoas estão interessadas em assistir esse programa. Já entre os pontos negativos, tem a fetichização, como eu falei no início do vídeo, né? Com certeza, algumas pessoas estão preocupadas sobre a possibilidade do programa fetichizar ainda mais os homens coreanos, porque eles já são muito, né, fetichizados, reforçando aí estereótipos, tornando-os objetos de desejo, né? E assim, gente, os homens não são objetos, né? Assim como as mulheres não gostam de ser tratadas como objeto, os homens também não gostam, tá? Eu vejo também muito homem coreano reclamando dessa alta procura por homem coreano do nada, né? E assim, eles acabam sempre se comparando, né, a esses atores que estão na crista da onda, que são super famosos, que são ali mega lindos, mas que obviamente sofreram ali algumas cirurgias plásticas, então fica realmente inalcançável aquela beleza, aquela perfeição toda para os homens normais coreanos, vamos dizer assim, né? Então, gente, nem todo coreano é lindo, maravilhoso, tem 1,90 m e tem a cara do Lee Min-ho, né? Não é bem assim que funciona. Então a gente tenta. Então, assim, o medo é justamente desse programa acabar reforçando ainda mais esse estereótipo de homem perfeito, né? Que é mostrado aí nos doramas. Pode rolar também uma certa falta de autenticidade. Será mesmo que vai mostrar a realidade? Será mesmo que não vai mostrar ali uma realidade fabricada? Não vai ser roteirizada, não vai ser combinado? A gente não sabe, né? Afinal, todo reality show há essa desconfiança do quanto aquilo é de fato real ou não, do quanto aquilo teve uma interferência dos produtores, né, dos criadores da série, se teve roteiro algum ou não, se foi dinâmico, ou se foi espontâneo, né? A gente não sabe. Então, com certeza, algumas pessoas criticam essa falta de autenticidade na representação dos relacionamentos, questionando se o programa realmente reflete a realidade da cultura coreana, né? E como terceiro ponto, nós temos aí o risco de romantização, né? Então, existe aí um medo, né, de que o programa romantize demais essa experiência, sem mostrar os reais desafios, né, que acontecem, né? A complexidade que tem entre os relacionamentos interculturais, ou seja, existem muitas famílias também tradicionais coreanas que não querem que seus filhos se casem com pessoas de outras nacionalidades. Então há preconceito, sim, né? Há um machismo muito forte na Coreia do Sul também. Então, assim, gente, não vamos romantizar esses problemas. Esses problemas realmente acontecem. Esses desafios realmente acontecem mesmo. E sobre impactos e reações, né? Como eu falei, está sendo muito comentado nas redes sociais, então as reações foram mistas, na verdade, né? Muitos usuários do X estão questionando a proposta desse programa, né? E criticando a Netflix por não refletir a realidade, né? Há um debate muito forte sobre a representatividade, então isso acabou reacendendo o debate sobre a representatividade dos asiáticos em realities, né? Questionando se o programa está realmente promovendo o respeito, a diversidade, ou apenas reforçando estereótipos mesmo, tá? Então, algumas pessoas esperam minimamente que tenha rolado uma pesquisa e que role, de fato, respeito do caminhar aí dessas jornadas que vão ser mostradas no programa, né? O importante é que a produção tenha feito uma pesquisa cuidadosa e aprofundada sobre as tradições coreanas e os relacionamentos interculturais, buscando apresentar uma representação autêntica. Então, essas pessoas aqui que estão comentando na internet estão com essa preocupação, né? Se isso vai rolar de fato ou não. Bom, gente,
eu identifiquei aqui um post super necessário feito pelo Instagram nose.ca. Assim, é tão perfeito, tão maravilhoso, que eu quero mostrar aqui o post na íntegra. Por isso que eu tô dando aqui os devidos créditos, porque eu acho esse post extremamente necessário. Essa discussão aqui faz muito parte desse reality show que eu acabei de mostrar pra vocês, tá? Então, o título da matéria é o seguinte: só os ídolos, né? Só os idols são bonitos na Ásia, né? Essa beleza fabricada é real? Como é que é isso, né? Por que que a gente compra o ideal de beleza dos idols ao das pessoas comuns, né? Que realmente é uma beleza diferente, né? Será que a gente conseguiu naturalizar demais essa beleza artificial? Vamos tentar debater isso aqui, porque eu acho que também isso aqui conversa muito com o que a gente acabou de falar, né? Da fetichização dos homens coreanos, aquela coisa toda, né? Então vamos ver o que está escrito aqui nesse post, tá? Incluindo aqui fotinhas foférrimas de Jimin e Jungkook que acabaram de sair do exército, né? Vamos lá. Quando as fotos do BTS no exército viralizaram, o feed reagiu em coro. Como podem ser tão lindos? Não tô dizendo aqui, claro que não, que Jimin e Jungkook são feios. Claro que não, eles são bonitos sim. Mas é que a estética dos idols, mesmo de farda, parece mágica. E aí, isso é verdade, né? E logo veio aquela enxurrada de comentários comparando eles com soldados comuns, né? Mas e se esse espanto não for só sobre beleza em si, né? E se for sobre o que aceitamos como natural e o que a indústria nos ensinou a esperar, né? E esse de fato aqui é um tema muito interessante de ser debatido, né? Então o que acontece, né? A gente tem que saber logo de cara que quando a gente pensa em beleza sul-coreana, vem logo à mente uma estética quase que mitológica, né? Pele de porcelana, aquele queixo em V, nariz finíssimo, corpos super magros, né? E isso não surgiu por acaso, né? De fato, a Coreia do Sul tem uma das maiores indústrias de cirurgia plástica do mundo, né? Segundo o Trends Monitor, 1 em cada 5 sul-coreanas já fez alguma cirurgia plástica, e uma pesquisa da Estatista revelou que quase 25% das mulheres entre 19 e 29 anos de lá já passaram por procedimentos estéticos, ou seja, fazer cirurgia lá é algo super comum. Tá? Então a beleza natural do K-pop é, na real, altamente planejada sim, patrocinada sim e vendida em escala global. A gente tem que ter isso sempre em mente, tá, gente? Então, também existem relatos dos próprios idols reforçando, né, que para se manter dentro desse padrão perfeito, há todo um esforço, né? Meninas que fazem soro para quebrar a melanina ou usam clareadores para permanecer com a pele sempre pálida, porque para eles pele pálida é sinônimo de ser belo, né? Que é uma coisa muito específica da cultura deles e que nada tem a ver com a nossa cultura, né, gente? Então, assim, são feitas mudanças radicais em todos os idols praticamente, tá, gente? Não tô dizendo que todos eles, exatamente todos, têm cirurgia, mas a grande maioria tem, tá? Mudanças radicais no visual, como no caso de JJ, que é ex-trainee da Big Hit da Hybe, né? E que agora ele é trainee da SM Entertainment, com o seu novo rosto, né? Ele foi todo refeito, né? Através de cirurgia plástica. Haesung do Hype, que também fez cirurgia no nariz, por exemplo, né? Então essa troca de rosto antes de debutar faz parte ali do pacote de se tornar idol, tá? Então muitas vezes as empresas investem para que os idols se tornem o típico boyfriend material, tá? Então vale lembrar que eles costumam escolher trainees que já têm uma certa aparência ali em destaque, tá? Seja por serem mestiços ou por serem estrangeiros, ou até acima da média em questão de altura e outros atributos físicos, ou seja, muitos deles são escolhidos pela beleza física, sim. De fato, ser idol não é só ter talento, é também caber num molde estético quase que impossível de ser alcançado, né? Uma aparência que é meticulosamente lapidada, cada centímetro, cada milímetro do corpo da pessoa, tá? Então, nas redes sociais, principalmente na rede vizinha, pipocam relatos de mulheres que viajaram para a Coreia do Sul esperando viver um dorama, né? Inclusive, tem a foto aí de divulgação da Netflix que eu acabei de mostrar para vocês, do namorado coreano, né? E elas esperavam príncipes encantados, sensíveis, né? Delicados, como é retratado nas telinhas, né? Mas encontraram o mundo real. Então rolaram ali decepções amorosas, choques culturais e até episódios de racismo e machismo. E isso, gente, é frequente nos vídeos que a gente vê aí de pessoas que vão pra Coreia achando que vai ser tudo lindo, maravilhoso e não é bem assim,
né? A realidade não combinava com o roteiro que imaginavam. Mas será que o roteiro era mesmo coreano ou foi montado por fora, com base na estética vendida, né? Essa é a imagem que a Coreia vende de si mesma. Muitas fãs nunca conheceram um homem coreano de verdade, né? Só os idols. Então o que elas conhecem são personagens escritos por roteiristas. Mas a realidade é outra. Em 2022, o Global Gender Gap Index do Fórum Econômico Mundial classificou a Coreia do Sul em 99º lugar entre 146 nações com relação à igualdade de gênero, ou seja, não há, né? Se você está quase no 100º lugar, não há. Né? E tem mais, segundo o jornal sul-coreano The Sisa Times, 65% das mulheres do país não querem ter filhos, não querem nem ter relacionamento, na verdade, tá? 42%, inclusive, não querem nem se casar. E mais de 80% delas, isso é muito preocupante, citam a violência doméstica como principal motivo. Para vocês verem como é que isso é muito comum lá naquele país. A sociedade que exporta ídolos sensíveis ainda mantém estruturas patriarcais bem fortes. Uma coisa é o UPA da ficção, a outra bem diferente é o da vida real. É claro que essa idealização se espalhou de uma forma muito fácil, né? Não à toa o conteúdo sul-coreano é o segundo mais assistido da Netflix no mundo inteiro, atrás somente dos Estados Unidos, segundo o Ampere Analysis. Em 2024, filmes e séries coreanas somaram 7,7 bilhões de horas assistidas, eu inclusive colaborei muito para isso, né? Acredito que boa parte de vocês também, representando 8% da audiência global da plataforma, mais do que Reino Unido, Japão ou Espanha. Ou seja, o mundo inteiro está assistindo ao mesmo roteiro e acreditando nele, né? Muita gente, né, vendo aquela mesma coisa acaba se tornando meio que a realidade, né? Acaba se tornando uma verdade, né? Então a ideia de que todo coreano é romântico, gentil, e sabe dançar na chuva é só isso, gente. É só uma ideia, né? Não vamos ser iludidas. Assim como a beleza dos idols, o amor coreano exportado é um produto audiovisual editado, roteirizado, embalado e vendido. A gente tem que ter sempre isso em mente. E isso é poderoso a ponto de moldar desejos reais de pessoas ao redor do mundo. Doramas, K-pop, cosméticos, publicidade, tudo isso conspira para vender ao mundo uma Coreia do Sul perfeita. Em 2023, a exportação de cosméticos coreanos, por exemplo, ultrapassou os 8 bilhões de dólares. Gente, olha isso. De acordo com a estatista. Ou seja, não é só entretenimento pelo entretenimento, tá? É uma estratégia que funciona muito bem. Dizer que todo coreano é bonito não é verdade, né, gente? Assim como dizer que todo brasileiro samba e bebe caipirinha todo dia. Claro que não. Isso é o quê? Um estereótipo, que era o que eu estava falando anteriormente, né? Aqui também vivemos sob pressão, né? Aqui no Brasil, por exemplo, né? Temos corpos malhados, dentes brancos, filtro no rosto. Então, quando alguém foge desse perfil, né? Dessa estética, né? A gente ouve assim, fulano não se cuida, né? Nossa, vive largado, né? Então a gente compra uma ideia e esquece que ela foi montada para vender, né? E aí, quando vemos alguém real, bate aquele choque, né? Mas o problema é o soldado ou o filtro pelo qual decidimos olhar o mundo. Essa comparação revela o quanto nós naturalizamos a estética que é editada como referência e qualquer coisa fora disso acaba virando exceção. Assim como nós criamos o príncipe coreano, o mundo também criou um Brasil que é um Brasil comercial, tá? Que é sempre solar, sempre sensual, sempre feliz e acaba escondendo a realidade, que é o quê? Um povo sofrido, né? Com uma economia quebrada, né? Muita violência, todos os problemas de um país subdesenvolvido, né, gente? Então, ambos os países acabam aí se tornando vitrines, né, globais, com uma imagem que não reflete a realidade, né? Distorce o espelho da identidade. Não parece que estamos celebrando a cultura e se consumindo aquela versão vendável. O perigo da idolatria estética é justamente esse, né? Ela vai apagar nuances, vai homogeneizar rostos e silenciar os traços únicos. E no fim não resta a cultura, só resta uma embalagem ali fictícia, né? Então a Coreia do Sul transformou a sua estética, que é muito própria dela, né, em soft power, né? A gente sempre fala aí no marketing desse soft power da Coreia do Sul.
Beleza acabou se tornando diplomacia, idols acabaram se tornando vitrines, né? Tudo que eles vestem acaba ficando na moda, todos os cortes de cabelo acaba virando moda também. Então, assim, é isso, né? Eles são vitrines. Mas quando só se exporta a perfeição, o que que você está omitindo? Porque a realidade coreana, pelo que a gente sabe, é muito dura, né? Eles sofrem muita pressão, é um público, né? Uma população muito competitiva, né? Alto índice de suicídio, uma loucura aquilo lá, né? A gente sempre tá mostrando a realidade aqui no meu canal, né? Então, realidades como o machismo estrutural, por exemplo, a pressão estética e o sofrimento de quem não se encaixa dentro do padrão ficam sempre para trás nos bastidores e não ficam à mostra, né? E esses temas precisam sim ser falados e debatidos. Enquanto a gente idealiza e compara, quem lucra é a indústria da beleza, a mídia, o marketing. Quem perde é quem acredita, quem tenta se encaixar, quem confunde personagem como parceiro. E no fim, a autoestima de quem é apenas real, né, gente? É possível achar o idol bonito, claro, com certeza, a gente acha mesmo, mas ainda assim, entender que isso não é uma referência universal. Valorizar o que é comum, o que é imperfeito, o que é diverso, como acne, marcas, cabelos reais, né, com frizz, vamos dizer assim, é um ato de resistência hoje em dia, né, justamente contra essa padronização. O problema não está no soldado feio, mas no filtro pelo qual decidimos ver o mundo. E eu amei essa análise feita pela Nosy, por isso que eu resolvi aqui falar com vocês, tendo aqui na íntegra e debatendo esse assunto tão importante aqui com vocês. E para continuar o debate, eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso, tá? E o que esperar desse reality show, né? Vamos ver como é que vai ser isso aí. Vou ficando por aqui, um beijinho e tchau, tchau.